Que alegria eu fiquei de saber que tinha tanta gente. Falei com a Moninha, Simoninha, você uma mensagem para ela de tarde. Não vai cancelar o grupo, não. Com esse frio vai ter eu e você. Eu vou falar para você, você fala para mim. Como é que nós vamos fazer isso? Ela falou, não, senhora, não vai cancelar o grupo, não. Falei, está frio, esse pessoal não vai subir, não. Muito bem, Jesus está até encantado. Falou, essa turma animada. Que lindo, né? Muito bem, nós vamos comentar a palavra de Jesus, que está em Mateus, capítulo 10, é o versículo 40. Quando Jesus diz assim, aquele que vos acolhe, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa palavra, quem vos acolhe, a mim acolhe. E aquele que me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Vocês acham que Jesus está chamando a gente para quê? O que significa isso aqui? Qual é a palavra? Qual é a virtude que Ele quer que nós, que somos seus seguidores, possa desenvolver? Que virtude está tão escondida, está tão aguada, está aquela espiritualidade aguada, que você acha que ela é uma espiritualidade bacana? O que Jesus está querendo nos convidar? Ninguém arrisca? Tem medo de prova, né? Igual com medo de prova. Aqui não tem jogo de acerto e erro, não é para a gente pensar. De que mais? Acolher o próximo. Mas isso tem uma palavra que na Bíblia, ela é muito, a Bíblia inteira fala disso, é uma palavra muito forte, e que tem que ser uma marca nossa. Chama-se hospitalidade. Porque a hospitalidade ela é um pouco maior, não é? Porque quando você escuta a palavra hospitalidade, você acha que é convidar alguém para tomar um chá, comer um biscoito, acolher alguém na sua casa. É claro que isso é muito maior, senão Jesus não colocaria isso para nós, né? Então, na verdade, tem uma grande missão aqui na nossa caminhada, que é transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. É sair do hostes para o hóspes. Esse é um caminho, não é fácil, mas é um caminho que Jesus faz, né? Então, quando Ele começa a convidar aqui, que Ele fala de acolher o outro. Sim, acolher o outro. A Bíblia inteira fala, né? E nós podemos falar de 3 histórias que a Bíblia tem, assim, de lembrança, sobre hospitalidade, que marcaram e mudaram a vida de quem recebeu, né? Que foi a primeira, está em Gênesis, foi quando Abraão recebe aqueles 3 visitantes, está lá em Gênesis, e ele para os visitantes e fala, fica aqui que eu vou, providenciou coalhada, leite, pão, um novilho lá na hora, e quando ele recebeu, na verdade ele recebeu o próprio Deus, e ele falou, cadê Sarai? Está lá na tenda. Ela vai se chamar mais Sarai, mais Sara. E daqui 1 ano, quando eu voltar, terá um filho nos braços. Aí Sara começa a rir na tenda, fala, eu com 90 anos vou ter menino de que jeito? Aí Deus pergunta, por que ela está rindo? Porque, na verdade, ela ficou completamente perdida com essa história, é verdade ou não verdade. Mas aí havia a revelação daquele que estava chegando. Quando lá em primeira Reis, quando aquela viúva recebe Elias, sem saber que era um profeta, e que ele ressuscita o filho dela, e a lata de farinha dela nunca mais deixa de ter, numa época de fome, né? Ela recebeu, colheu aquele homem, tinha um pouquinho de farinha, ela ia fazer pão para ela e o filho morrerem, comer e morrer. Ele falou, me dá um pedaço de pão. E a partir dali nunca mais faltou comida. E quando os discípulos de Emaús convidam, está lá em Lucas 24, convidam o estranho que estava caminhando com eles para poder entrar, o estranho se revela como o Salvador. Então, isso é só alguns exemplos de hospitalidade que a Bíblia nos traz. Para nós, como aqueles que queremos seguir o Senhor. Então, quando Jesus promete, a promessa dele é muito forte, que ele fala, se alguém te acolhe, a mim acolhe. Ao mesmo tempo, ele fala em outras passagens, tudo que você fizer ao menor, você faz a quem? A mim. Se você der um copo de água a alguém, a mim que você deu. O que você fizer ao menor, foi a mim que você fez. E se você me acolheu, eu trago aquele que me enviou, que é o Pai.
promessa é muito rica, é muito forte. Mas é um caminho porque nós precisamos de começar a pensar na questão de como é que nós estamos convivendo. Porque nós vivemos num mundo de muita competição e de muito medo. Então, o quanto que no meio das nossas relações de trabalho, de família, de equipes, de colegas, de sala de aula, né, de todas as classes, professores, médicos, né, em qualquer ambiente que a gente está, de qualquer escritório, todo aquele que me ameaça do ponto de vista intelectual, ou que me ameaça porque ele vai ser mais bacana que eu, vai despontar mais do que eu trato ele na hostilidade. Então, o quanto que é difícil para nós esse caminho do sentimento, que a gente vive uma ambivalência em relação ao irmão. Porque tudo, na verdade, na hospitalidade, se resume numa frase que Jesus disse: ame o teu irmão, o teu próximo, como? A ti mesmo. E como é difícil para nós, diante do outro, abrir um espaço. Porque quando eu falo em hospitalidade, na verdade, eu estou falando em abrir um espaço dentro de mim para acolher o outro. Mas se eu tenho um coração cheio, onde eu acho que eu sou a dona absoluta da verdade, sou muito soberba, ou uma mente muito cheia, cheia de... Né, sou egoísta, se eu tenho muitos preconceitos, se eu já rotulei as pessoas, eu vou acolher quem? Ninguém. Então, para poder trabalhar a hospitalidade, eu tenho que ser pobre. Eu tenho que me esvaziar daquilo, de todas as minhas certezas, para acolher o outro que vai trazer, na verdade, um mistério e um presente. Porque a presença do outro na nossa vida é um presente. A gente entender que a vida é para ser partilhada, compartilhada, dividida uns com os outros. A riqueza que é a presença do outro na minha vida, se eu conseguir compreender isso. Então, trazer o outro para a minha vida não é seduzir o outro para que ele siga o meu caminho, nem que ele tenha o meu Deus, não, mas é abrir espaço para que o outro possa pelo menos falar. Quantas coisas nós podemos ajudar o outro a quebrar nele mesmo só de ouvir? Quantas vezes você é chamado com a hospitalidade apenas de dar um espaço para o outro que precisa ser ouvido com tempo? Escute o outro. Presta atenção no que o outro quer dizer. Então, na verdade, não é convidar o outro para ele ficar num beco sem saída, não. Não é obrigá-lo a viver as coisas que você acredita e vive, não. É dar espaço para que o outro encontre o seu próprio caminho, encontre o seu Deus. É diferente. É acolher o outro como irmão. Não fechar o outro em rótulos, mas abraçar aquele, estar atento a que o outro naquele momento está precisando. Estar atento e deixar que o outro possa se manifestar.